Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana. Eu vou estar iniciando a nossa apresentação e o tema do nosso grupo é indução gênica mediada pela cri-recombinase. Os integrantes do grupo são Amanda Carneiro da Silva, Beatriz de Castro Silva, Estevão Nogueira Rodrigues, Felipe Ribeiro de Oliveira, Gabriel Corneta Ferraz, Isabela Braga Roncato, João Carlos Rosa Manuel, Laura Langer, Mariana Rodrigues, que sou eu, Monali Campos Buzo, Stephanie Amélia e Thaís Rodrigues. Nós vamos estar seguindo um roteiro, né, que ele vai passar do histórico, introdução. Nós vamos falar também sobre a técnica de Kryllox. Vamos estar falando um pouquinho sobre as aplicações e as perspectivas futuras que giram em torno dessa nova área. Logo de início, eu já quero deixar para vocês uma frase do James Watson, em 1991. É para a gente estar pegando uma referência da perspectiva que ele já tinha sobre o futuro há muito tempo atrás, e para a gente ir pegando esses traços no decorrer do seminário. Muita gente se diz preocupada com a mudança em nossas instruções genéticas, mas essas são apenas um produto da evolução, moldadas para nos adaptar a certas condições que podem não mais existir. Todos sabemos o quanto somos imperfeitos. Por que não nos tornar um pouquinho mais aptos à sobrevivência? Para dar início na minha fala, para a gente começar a abrir aqui a nossa sequência, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, né? Sobre os acontecimentos mais importantes para a discussão do nosso trabalho. A gente começa em 1866 a 1900 com Mendel. Todo mundo conhece, né, o trabalho de Mendel, onde ele propôs um fator que foi responsável pela hereditariedade dos fenótipos. Logo após, nós temos em 1902 e 1903 o Sutton e o Boveri, onde eles promoveram a organização do material genético dos organismos em cromossomos. Passando para 1909, nós temos o Wilhelm Johannsen, e ele que deu, né, cunho o termo de gene. Já passando para 1910 a 1920, nós temos o Thomas Morgan e Alfred Sturven, onde eles construíram o primeiro mapa de distribuição de genes em cromossomos. Em 1941, a gente entra com George Biddle e o Edward Tutton, onde eles fundamentaram um modelo que propõe que o gene é responsável pela produção de uma enzima específica. Em 1944, a gente tem o Oswald Avery, Colin MacLeod e o McLean McCarty, onde eles demonstram a constituição química dos genes, e eles comparam com o DNA as substâncias que podem causar transformações nas bactérias. Passando para 1953, a gente entra com James Watson e Francis Crick, que a gente conhece muito bem, e nisso eles se basearam no trabalho da Rosalind Franklin, e eles proporam um modelo de estrutura física molecular do DNA. Em 1959, o Seymour Benzer ele fez um mapeamento da estrutura fina do gene. Na década de 1990, antes disso, em 1983, a gente entra com Carey Mullins, onde ele desenvolve a reação em cadeia da polimerase, ou seja, a PCR que a gente conhece hoje. Agora, voltando para a década de 1990, onde o Joseph Tseng, ele se tornou o pioneiro, né, para usar esse sistema de Kryllox, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e ele fez essa manipulação específica celular da região de um cérebro de um rato adulto. E aqui, falando um pouquinho de umas coisas mais atuais, a gente tem a Jennifer Doudna,
que ela mencionou, né, o sistema de CRISPR-Cas9, que a gente conhece como uma ferramenta de edição gênica. Agora, a gente vai ter que estar definindo um pouquinho algumas coisas sobre a regulação gênica. Falando um pouco da regulação gênica, nós sabemos que todos os seres vivos, sejam eles unicelulares ou pluricelulares, eles vão conter genes dos genomas em suas células, qualquer tipo de ser vivo, tanto pluricelulares quanto unicelulares. Sendo assim, a gente sabe que a transcrição das proteínas, ela vai ocorrer de uma maneira bem específica, porque, de acordo com a especificidade da célula, dessa maneira a gente tem os organismos multicelulares e eles vão utilizar diferentes subconjuntos de produtos gênicos que eles vão conseguir regular as suas variadas funções. A partir disso, a gente sabe também que esse processo ele só é possível graças à regulação gênica, que nada mais é do que o processo que vai tornar capaz controlar quais genes do DNA vão ser expressos, dependendo da célula ou do período celular. Bom, esse período celular ele vai se dar de acordo com as fases das divisões das células, onde se necessita uma quantidade de subprodutos diferentes das que nós encontraríamos em alguns períodos normais. A indicação dessa transcrição ela é o ponto regulatório mais utilizado tanto para bactérias como em alguns outros eucariotos. Aqui do lado nós temos uma imagem sobre como essa regulação vai ocorrer. Aqui, de exemplo, nós temos o DNA, né, o gene. Para iniciar essa transcrição, aqui nós temos o transcrito primário do RNA. Logo após isso, ele é processado, gera o processamento do RNA. Depois nós temos a estabilidade desse RNA. No quarto passo, ocorre a síntese proteica. No quinto passo, a modificação das proteínas, depois a degradação de proteínas e assim o transporte de proteínas. Essa regulação da transcrição, ela acontece de acordo com o que for mais eficiente para esse tipo de célula. Dessa maneira, elas são sintetizadas apenas a quantidade de produto necessário e também utilizando a energia necessária para que esse processo ocorra. E também para a rota biosintética. Nós podemos levar em consideração que o que é necessário para melhorar a adaptação dessa célula. Então, nós sabemos que, para que esse processo ocorra de uma maneira eficaz, tem que ter uma quantidade específica de produtos necessários, a energia necessária para essa rota biosintética. E, a partir disso, a regulação gênica ela irá envolver um balanço mais delicado, eficiente e também gerando um nível de adaptabilidade melhor. As informações mais detalhadas que nós temos hoje a respeito da regulação gênica, elas vêm de estudos em sistemas bacterianos, para quem não sabe. No entanto, para os mecanismos eucariotos, eles, mesmo sendo mais complexos, podem ser explicados pelo mesmo método. Os genes os produtos continuamente necessários, como as enzimas para as rotas metabólicas centrais, eles são expressos em níveis quase constantes, mesmo os genes de manutenção geral sendo continuamente expressos. Os níveis de expressão eles vão variar bastante de acordo com as necessidades vinculadas a cada tipo de célula. Então, cada tipo de célula vai ditar um nível, né, de continuidade para ser expressa. E esse processo ele também pode ser conhecido como a expressão gênica regulada, que ela é feita a partir de uma proteína reguladora da transcrição. E ela vai atuar alterando a RNA polimerase com um tipo de gene promotor. Aqui, ó,
nós temos o controle positivo, onde a gente tem um sítio de ligação ativador e ele vai estar ativando e assim facilitando a transcrição. Facilitando a transcrição, o que pode ocorrer? Ele pode ter um aumento da expressão gênica. Do outro lado, aqui nós já temos o controle negativo, onde o que vai estar ligado é o sítio da ligação repressora. A gente reprimindo a transcrição pode fazer com que essa expressão gênica ela seja inibida ou que ela possa ser até diminuída. Então, nós temos esses dois tipos de proteínas, as ativadoras, que elas vão aumentar a expressão gênica, e as proteínas repressoras, que elas podem inibir ou diminuir essas expressões gênicas. Visto isso, agora entenderemos um pouco melhor do mecanismo molecular clássico, que é o método Cre-Lox. Aqui podemos observar o bacteriófago P1. É um vírus que infecta bactérias Escherichia coli. A partir dele, foi extraída uma tecnologia recombinante, denominada Cre-Lox, que é derivada do mecanismo natural de recombinação do bacteriófago P1, aqui como podemos ver na imagem. O processo consiste basicamente da enzima Cre-recombinase e sistemas LOX-P. É usado então para deletar, translocar e inverter sítios específicos do DNA da célula. Ele pode ser implementado tanto nos sistemas eucariotos quanto nos procariotos. O sistema Cre-Lox se sustenta em duas componentes. A Cre-recombinase, que é um par de sequências-alvo, chamadas de sequência LOX e LOX-P. A nível molecular do DNA, muitos tipos de manipulação podem ser realizados. Por exemplo, a sequência LOX, apropriada, permite que o gene seja ativado, reprimido ou trocado por outros genes. A atividade catalisadora da enzima Cre pode ser controlada de uma forma que seja expressada em tipos de células específicas por meio de estímulos externos, como técnicas de sinais químicos ou do choque térmico. Permite alteração de sequências de DNA em momentos específicos do desenvolvimento, driblando possíveis efeitos letais que se a alteração ocorresse globalmente. Os mecanismos de ação da Cre-Lox podem ser divididos com seus componentes. Seus componentes são basicamente a enzima Cre-recombinase e os sítios LOX-P. A Cre-recombinase é formada por duas subunidades de dois domínios, um domínio C-terminal maior e um N-terminal menor. Já o sítio LOX-P são sequências de 34 pares de base, constituindo em duas sequências simétricas de 13 pares cada uma, que cercam uma sequência assimétrica, que vai ter por volta de 8 pares de base. As sequências simétricas também podem ser chamadas de sequências de palíndromo, isto é, a mesma sequência que se encontra ordenada de forma repetida ou espelhada. Neste exemplo, ocorre a inversão do gene, uma vez que AA, AC, TT, CG, TA, TA vai parear com TATT, GAA, GC, AT. A enzima Cre-recombinase é atraída aos sítios LOX-P, ligando-se com a primeira subunidade das regiões assimétricas, nas bordas do sítio LOX-P, formando um dímero. Esse dímero, então, vai se associar e formar outra subunidade da enzima Cre-recombinase, formando um tetrâmero. Esse tetrâmero promove o corte das fitas do DNA. Por sua vez, a DNA ligase forma o intermediário, formando a denominação junção Holiday. Esse intermediário é uma junção entre as 4 cadeias de DNA, formada por fitas simples, que podem ser alongadas
pelo DNA polimerase para rearranjar a sequência assimétrica, gerando deleções, inversões e translocações. Aqui podemos perceber que se as sequências são simétricas e estiverem na mesma orientação, vai acontecer a deleção, que é um processo irreversível. Por exemplo, se uma sequência simétrica for a cópia da outra, elas pareiam de modo que resultam na deleção. Se as sequências são simétricas, mas estão em oposição, ocorre então a inversão. Por exemplo, se a sequência assimétrica for o espelho da outra, ocorre a inversão da fita simples, que é o que ocorre nesse exemplo aqui. Para translocação, serão apenas se as sequências simétricas estiverem em diferentes partes do DNA, uma em 5' 3' e a outra 3' 5'. Por exemplo, se uma sequência assimétrica for a mesma, mas uma em cada sequência de fita dupla, vai resultar na translocação, o crossing over. Reforçando o pensamento, o método Cre-Lox ele pode ser específico para cada população de célula e também pode ser induzível a uma criação de linhagem de animais transgênicos Cre com uma linhagem flanqueada LOX-P. Quando ocorre o acasalamento entre esses ratos, o híbrido então herda tanto o gene Cre quanto o gene flanqueado pelo LOX-P. Então, a partir deste animal pode ser feito o nocaute condicional, que pode ser induzido por uma proteína ativadora ou reguladora. Assim, a região promotora do gene Cre é transmitida em RNA mensageiro e sintetizado em uma proteína de características enzimáticas. Posteriormente, a enzima Cre remove o gene flanqueado pelos locus P. Essa indução da ativação da enzima Cre foi feita com o resultado de um fármaco, mas poderia ter origem de outros tipos de estímulo, como eu expliquei. Bom dia, pessoal. Eu sou o Felipe e agora vamos comentar um pouco sobre um exemplo de aplicação do método Cre-Lox. Bom, então vamos explicar a expressão por meio do sistema binário de CHR2 com Cre recombinase. Pois bem, a abordagem binária para expressar um transgênio de interesse de uma maneira específica de uma população de células é baseado no requisito de ter dois componentes, cada um essencial para a expressão na célula. Geralmente, esses dois componentes são direcionados para a célula-alvo pela criação de duas linhagens separadas de camundongos, que são denominadas de linha driver e linha reporter. As linhas driver expressam um gene condutor de controle de um promotor específico escolhido. As linhas reporters carregam um transgênio de interesse em uma pequena região cuja expressão é regulada pela atividade do gene driver. As vantagens do sistema binário é a flexibilidade por ter dois componentes autônomos combinados para dirigir a expressão do transgênio de interesse, e também as variedades de linhas exclusivas de driver e reporter que podem ser geradas e otimizadas de forma independente uma das outras. Ao lado vemos um esquema de como o sistema binário realmente funciona. O GS-Pro é o promotor da linha drive. Temos a enzima Cre expressa juntamente com o seu código da linha drive também. O UBPR é o promotor da linha reporter. Temos os sítios LOX, que interagem com a enzima Cre, a região stop, que no primeiro momento impede a expressão do transgene, e o CHR2, que seria o nosso transgênio de interesse. Bem, é importante ressaltar que esse sistema de expressão já foi estabelecido in vitro e in vivo. A proteína SSR-Cre medeia a recombinação entre os dois locais LOXP dentro do DNA.
e por ter alta eficácia em células de mamíferos, é o mais usado para a gênese de camundongos transgênicos. Quando a Cree funciona como driver, ou seja, quando a Cree controla o promotor da linha reporter, a expressão do transgene na linha reporter é geralmente iniciada a partir do promotor onipresente. Porém, no primeiro momento, é bloqueada pela região de parada transcricional que está flanqueada pelos LOXP. Na figura ao lado, a stop. A expressão específica da célula reporter ocorre quando a Cree, que é produzida em uma população de células limitadas, e o qual essa população é definida pelo promotor ligado, ou seja, no esquema também pelo promotor GS-PR, e após essa produção ocorre a mediação da recombinação entre os locais LOXP dentro do locus da linha reporter, resultando na deleção do stop e ativando a expressão do transgênio. O sistema CRELOX provou ser extremamente útil para manipular o genoma de camundongos e atualmente é usado para a pesquisa de uma ampla gama de disciplinas, incluindo agora o exemplo de uma aplicação efetiva que vai ser mostrado posteriormente. Bem, aqui vemos uma aplicação efetiva de onde pode ser usado o sistema binário, que é a optogenética. A optogenética é uma tecnologia de fotoestimulação neuronal que é capaz de manipular e indicar a atividade de neurônios de forma remota, específica e em tempo real. Nessa tecnologia, as opsinas são as moléculas que fazem com que a implementação da técnica tenha sucesso. As ferramentas optogenéticas usam os canais fotorreceptores, que são receptores neurais especiais, por responderem com uma mudança do potencial de membrana por absorção de luz. Esses fotorreceptores são formados por rodopsinas. Os genes de opsinas podem ser introduzidos no tecido neural por meio de vetores virais e a modificação gênica é realizada pela enzima Cree recombinase, como mostrado no esquema anterior. Ainda sobre o esquema anterior, vemos o CHR2, que nada mais é do que um canal iônico que responde ao estímulo luminoso, iniciando a resposta excitatória no neurônio, ou seja, a despolarização da membrana. Bom, aqui a gente dá início ao estudo de uma perspectiva futura. O que isso quer dizer? O que precisa ser melhorado nessa técnica da CRELOX para que seja de fato algo efetivo e funcional? Então, para que o método tenha tal efetividade, tendo em vista também que a recombinação da Cree é um evento que não é detectável a olho nu, foram desenvolvidos métodos de demonstrar e reportar que de fato o evento Cree recombinase e sua variabilidade ocorre. Esses métodos usam genes repórteres, como por exemplo o GFP, uma proteína verde fluorescente, geralmente associada ao locus rosa 26 de camundongos. Porém, estudos têm mostrado que a expressão de um determinado gene repórter não indica precisamente a recombinação no locus LOXP, flanqueando o gene de interesse. Isso é explicado porque não existe ligação entre um alelo repórter e o alelo-alvo. Esses estudos mostram que diferentes alelos repórteres resultam em diferentes medições de eficiência da recombinação em um mesmo alelo-alvo.
Outro problema apontado é que a transcrição gênica e a estabilidade proteica oscilam na célula. Assim, se em um determinado momento não houver a detecção da expressão da proteína repórter, essa célula poderá ser lida como estando sem a modificação para o gene-alvo. Na verdade, ela possui essa modificação, mas a proteína repórter não está sendo expressa naquele momento. Tendo elucidado isso e esses problemas mostrados, entramos agora no estudo mostrado ao lado do slide. O artigo em questão afirma categoricamente, no final do seu resumo mostrado ao lado, que a técnica desenvolvida aumenta significativamente a atividade CRE em células que expressam o repórter Usury-CRE e que alelos-alvos são totalmente recombinados, aumentando a eficiência e confiabilidade da mutagênese condicional e também aumentando os mesmos atributos da análise da função gênica. O estudo de 2019 visa aperfeiçoar a eficiência da expressão e a confiabilidade da identificação da atividade da CRE, por meio de uma técnica que usa linhagens de camundongos com indução da CRE com dois repórteres, do inglês Dual Reporter CRE, denominada de Usury-CRE. Na tecnologia CRE-LOX tradicional, as limitações estão ligadas com a expressão fraca e variável do gene promotor associado a CRE, que com frequência não induz a deleção dos alelos flanqueados nas células em que são expressos. A construção do Usury-CRE utiliza um forte promotor sintético, o CAG. No gráfico ao lado, vemos a eficiência desse promotor sintético com base na expressão ao nível de ECS, que são Endogenous Controls, uma técnica que é usada para quantificar miRNA. Por abaixo a gente vê a construção do que seria o código inteiro, Então a gente vê aí do lado esquerdo o promotor sintético CAG. Após a construção desse promotor, é utilizada uma pequena sequência de DNA que contém o gene repórter da atividade do promotor, chamado NFIN, flanqueado pelo LOXP, seguido por outro gene repórter de recombinação e expressão da CRE, o MB-tomato, uma proteína brilhante fluorescente localizada na membrana. A sequência gênica do repórter recombinante e de expressão é separado da sequência CRE pela sequência do peptídeo viral 2A, para garantir uma expressão equimolar da CRE e do repórter MB-tomato. Finalizando o código construído, é adicionado um elemento regulador pós-transcricional para aumentar a expressão, o WPRE, e o códon de parada. Bem, as tentativas de inserir este código em um plasmídio falharam, pois todos tiveram recombinação e deleção do gene flanqueado. O problema foi solucionado com a adição de um intron na sequência CRE, assim denominado int-CRE, e esta adição prejudica a expressão em procariotos, mas funciona em eucariotos, com a retirada, obviamente, do intron. Além disso, foram adicionados 4 sequências isolantes beta-globin HS4 de galinhas, reduzindo a interferência e o silenciamento de regiões genômicas vizinhas. Esses plasmídios, então, que foram otimizados com a inserção dos elementos citados anteriormente, geraram várias linhagens independentes de células embrionárias.
Então, a construção foi inserida aleatoriamente no genoma e, a partir dessa célula embrionária, com menor grau de recombinação não induzida, foi criada uma linhagem de camundongos. O resultado foi uma linhagem com o alelo TG Isuri sem a expressão do endotemato, concluindo que o alelo transgênico TG Isuri não tem perdas por recombinação, resultando, então, numa linhagem de camundongos com duplo repórter de expressão CRE. Além disso, a adição do promotor CAG e da proteína fluorescente tomato resulta na maior expressão do repórter na célula recombinada, sendo mais detectável do que o repórter rosa 26 comumente usado. Para analisar a confiabilidade da TG Isuri com outro repórter, foram cruzados animais com alelos TG Isuri e rosa 26 EYFP. Então, esses dois alelos estão presentes em um único animal. E animais que têm o alelo repórter rosa 26 CHR2. Então, foram cruzados um animal que tem os alelos TG Isuri e rosa 26 EYFP e animais que têm o alelo repórter rosa 26 CHR2, certo? Uma vez que o alelo repórter é recombinado, as células expressam as proteínas localizadas na cromatina. Apenas 23% das células EYFP também recombinaram o alelo repórter, enquanto as células TG Isuri recombinaram o alelo repórter totalmente, demonstrando a alta eficiência de recombinação em células com o alelo TG Isuri. Outras análises da pesquisa mostraram que o TG Isuri também permite a exclusão de vários genes de epistasia. Não apresenta recombinação não induzida se forem cruzados com outras linhagens de CRE e que a expressão de CRE pelo Isuri não é tóxica.